estar falando acerca de algo que na semana passada eu falei com vocês que iria falar. E nós estamos, na verdade, esses dias, falando acerca de dons. Mas não só sobre dons e ministérios. Mas para falar acerca de dons e ministérios, porque o ministério é o plano de Deus para a nossa vida. É aquilo que Deus nos chamou para fazer nessa terra. Isso é o nosso ministério. Mas para exercermos o ministério, Deus nos dá dons. Esses dons vêm de Deus como capacidades para que nós possamos fazer o ministério, ou aquilo que chamamos a obra de Deus. Nós já temos falado com os irmãos que a obra de Deus, ela não se limita apenas àquilo que nós fazemos quando estamos juntos na igreja. Amém? A obra de Deus também está presente lá na minha casa. Aquilo que eu faço com a minha família é considerado por Deus obra de Deus. Aquilo que eu faço no serviço é considerado por Deus a obra de Deus. Enfim, tudo que eu faço como para o Senhor e não para homens. E por isso é a obra de Deus. Amém? Além disso, nós também falamos sobre unção. E até a mensagem passada, nós mostramos que você pode ter um ministério. E, com certeza, tem os dons, porque Deus dá os dons no nascimento. Quando eu nasço, eu recebo dons naturais. E quando eu nasço no Espírito, eu recebo dons espirituais. Mas eu preciso de buscar de Deus unção. Porque unção eu não tenho. É me dado unção. Unção é algo que o Senhor envia para mim. E para isso eu tenho que clamar por unção. Unção é a capacitação de fazer aquilo que Deus nos deu para fazer. Preste atenção. Alguém perguntou para mim e queria até que eu escrevesse. Então agora, viu, Jeane? Eu vou falar mais uma vez o que você pediu. Cadê, Jeane? Está aí. É como a ideia da inteligência e da sabedoria. A inteligência é algo que eu adquiro através de uma aprendizagem, mas também a inteligência é algo que Deus me deu. Vocês concordam? Não é? Deus dá uma mente para nós e dá capacidades intelectuais para cada um de nós. É exatamente como os dons. Mas a inteligência, assim como os dons, precisa de ser aperfeiçoado. Eu preciso de estudar, eu preciso de mentalizar, eu preciso de desenvolver a minha capacidade intelectual. Mas preste atenção, inteligência é uma coisa, sabedoria é outra coisa. Porque sabedoria é saber como usar essa inteligência. Eu posso ser altamente inteligente, posso ser como alguns dos cientistas hoje no mundo, que são altamente inteligentes, mas você olha para a família deles e não vê nenhuma sabedoria na vida deles. Às vezes eles conseguem fazer as fórmulas matemáticas, físicas, conseguem explicar as coisas mais difíceis e você vê a capacidade intelectual dessa pessoa, mas ela é extremamente sem sabedoria. Da mesma maneira, é também a unção. Porque muitas pessoas nós olhamos na igreja, vemos os dons de Deus, vemos a capacidade de Deus na pessoa, vemos o chamado de Deus, vemos o plano de Deus na pessoa, mas ela não tem unção. Você não vê unção, você vê dom, você vê um talento que pode até ser desenvolvido, pode ser aperfeiçoado, mas tem que ter algo mais, tem que ter unção. Porque quando a unção de Deus vem, o dom que você desenvolveu, e quanto mais você desenvolve, mais essa unção tem para poder se manifestar. É por isso que é bom quando alguém mexe com o louvor, aprender a cantar, aprender a tocar. E quanto mais ele aprende a cantar, mais ele aprende a louvar, aprende a tocar instrumentos, aprende a dançar, aprende, enfim, a pregar. Nós que somos líderes, pastores, a Bíblia fala, nos orienta que devemos saber pastorear e devemos saber pregar, que a Bíblia fala profetizar. E com certeza muitos de nós vamos aos seminários, apesar de que o pastor não precisa de seminário para ser pastor.
mas nós vamos nos seminários, aprendemos a oratória, mas tudo isso tem valor, mas sem unção não transforma a vida de pessoas. Você pode ser o melhor dos oradores, nós temos atores que sabem fazer discursos aqui, que todos vocês sairão chorando por essa porta. No entanto, se não houver unção, não haverá mudança de vidas. Porque quando há unção, a pessoa sai pela porta, mas ela sai transformada. Então nós falamos sobre unção e falamos que uns são e outros não são. Mas hoje, e eu falei na semana passada, que nós tínhamos que chegar ao cerne daquilo que é mais fundamental, que vai ser o que nós vamos falar nessa noite. Noite, que em Londres é tão estranho falar noite. A gente chega às 9, 10 horas da noite e nós estamos olhando e falando, que noite. Isso aqui está claro, parece dia. A frase que eu queria deixar para vocês é um texto da palavra de Deus que está em Gênesis capítulo 17, versículo 1, quando Deus falou com Abrão. Abrão, que depois recebeu o nome de Abraão, recebeu uma palavra do Senhor e Deus disse assim, eu sou o Deus Todo-Poderoso. E aqui está o título da mensagem que eu queria que você levasse para sua casa e pudesse, como disse a Luciana ontem, quando conversávamos, ruminar essa palavra, né? Se você não sabe o que é ruminar, ruminar é uma habilidade das vacas. E todos nós devíamos ser bois e vacas nesse sentido, sem fazer nenhum tipo de coisa negativa, não é verdade, meu irmão? É porque os bois e as vacas, né? Eles têm uma habilidade muito interessante. Durante o dia eles vão comendo aquele pasto, aquela comida, vão enchendo a sua barriga, mas quando chega mais no final da tarde, eles se deitam e tudo aquilo que estava no estômago deles volta para a boca. Não é errado, não é bom. Na vaca e no boi é bom, para nós não. Mas para eles não. Ela volta e ela começa a mastigar aquilo para digerir melhor aquele alimento. Todos nós deveríamos fazer isso com as pregações, né? Engolir. Mas chegar durante a semana, né, Luciana? E ruminar. É o que a Bíblia chama meditar na palavra de Deus, né? É olhar de novo na Bíblia, porque não sejam tolos, não sejam levados como crianças. Quando os pastores pregam as palavras, eles são homens como vocês. E se um pastor prega uma coisa, ele tem que pregar fundamentado na Bíblia, a palavra de Deus. E quando ele prega, pegue, anote, ouça e veja, realmente é isto que a Bíblia diz. Aqui nós estamos com Abrão. E a frase é a seguinte, anda na minha presença e ser perfeito. Você já fez a frase, né, Vitor? Era bonito. Olha lá, não tinha visto. Dessa vez você fez diferente, gostei. Cada dia eu passo o título da mensagem para o Vitor, que é o nosso líder aqui de mídia, né? E ele me passa como é que chama mesmo? Isso é a arte. Tá vendo? A arte. Isso tem que ter dom também. Mas não adianta ter dom se não tiver unção. Porque quando ele está fazendo isso, eu tenho certeza, né, Vitor? Você ora. E aí quando fica ali, aquela imagem ali, não se engane, irmãos. Quando tem unção, a pessoa lê aquilo dali e já começa a ser tocada pelo Espírito Santo. Isso é arte de Deus. Anda na minha presença e ser perfeito. Que afirmação de Deus para nós. Para Abraão, homem, ser perfeito. Eu pergunto, há possibilidade de ser perfeito? Parece meio, assim, impossível. É como se a gente chegasse para Deus e falasse assim, Deus, o Senhor falou mesmo isso? Peraí, eu acho que não entendi o que o Senhor falou. Ser perfeito? Pois Deus falou isso para um homem. E preste atenção, Deus não é louco. Deus não exige nada de ninguém que não seja possível de fazer. Pelo contrário, quando Ele fala, ou quando mais do que isso Ele não só fala, Ele ordena.
porque Ele ordenou ser perfeito. Quando Ele ordena ao homem fazer algo, Ele dará a possibilidade de ser feito o que Ele disse. Ele nunca manda a gente fazer algo que não há possibilidade de ser feito. Ele dá os dons, Ele dá a capacidade e Ele tem também unção para que você ande nesse lugar. Mas o que Deus está falando para Abraão é o seguinte: você vai andar na minha presença. Abraão, você vai andar na minha presença. Abraão, você vai ser perfeito. Porque aqui está a chave daquilo que eu queria falar para vocês durante essa noite. Eu quero falar para vocês hoje sobre caráter. Nós temos muitos pregadores, temos muitos cantores gospel do Senhor, homens nascidos e mulheres nascidos de novo. E até com dons maravilhosos e com uma unção poderosa, mas tem que haver caráter. E nós temos visto muitos sem caráter. Mas Deus vai usar o vaso que se disponibilizar a usar. E é por isso que muitos que nós vimos, às vezes ungidos do Senhor, uma mensagem poderosa de um pastor, homem de Deus, e depois ele chega na porta, e o que ele faz? Você olha e fala, era o mesmo que estava lá na frente? Eu não acredito. Ele responde com uma forma estranha, aí você fala, mas como? Sabe, a unção, ela é tão poderosa, que ela pode pegar uma mula e usar ela. Você sabia disso? Deus pode pegar uma mula e profetizar para o profeta. Não é para qualquer um, não, é para o profeta. Deus pega a mula e fala para o profeta. E a mula abre a boca e fala. E alguém pergunta, como que mula tem unção? Tem unção. Se Deus precisar, Ele usa até uma mula. Quanto mais a mim e você. Ele usa uma criança. Uma criança, às vezes, sem inteligência apurada, entende o que eu quero dizer? Às vezes, sem até a sua linguagem, seja português ou inglês, forte. Mas Deus usa. Mas isso, então, não é, preste atenção, dons e unção não é igual a caráter. Há muitos com caráter que não têm os seus dons bem desenvolvidos, mas tem caráter. Já conheci homens em alguns lugares que eu passei, e já passei por muitos lugares. Já conheci homens com pouca habilidade, dons maravilhosos, mas pouco desenvolvido. Alguns nem tiveram possibilidade de estudar e nem falavam bem a língua materna. Mas que caráter eles tinham. Caráter é a maior das nossas pregações. Caráter é o fundamento do nosso testemunho. Quando eu tenho caráter, eu falo, mas as pessoas veem o que eu falo. Esse homem chamado Abrão teve uma experiência maravilhosa. E eu gostaria de ler o texto de Gênesis capítulo 17. E depois nós vamos fazer mais uma oração. O texto 17 de Gênesis, do verso 1 em diante, diz assim: sendo, pois, Abrão, o nome dele antes era Abrão, de 95 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse: eu sou teu Deus, anda na minha presença e ser perfeito. E porei a minha aliança entre mim e ti, e multiplicarei grandíssimo. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e te farei nações, e reis sairão de ti. E suas gerações depois de ti, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua para ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. E te darei a tua descendência depois de ti, e a terra das tuas peregrinações. A toda a terra de Canaã em perpétua possessão, ser-lhe-ei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão:
Tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas tuas gerações. Essa é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio. E isso será por sinal da aliança entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado. Todo homem nas vossas gerações, os nascidos da carne, e o comprado por dinheiro, e qualquer estrangeiro, que não for da tua descendência. Amém. Vamos orar. Senhor, que está, Senhor, essa mensagem, eu peço a Ti que nós possamos sair aqui deste lugar diferentes. Por isso, nós pedimos a Ti a Tua unção. Tua unção para ouvir a Tua palavra. A Tua unção para pregar a Tua palavra. A Tua unção, ó Senhor, para deixar a mente aberta para ouvir. Ó Senhor, nós pedimos a Ti, no nome de Jesus. Amém. Eu vou falar nessa noite na vida de Abrão, que virou Abraão, 7 passos para ter caráter. Eu preferi não colocar esse nome no título da pregação, senão ia ficar assim, os 7 passos para ter caráter. Ia ficar meio assim, muito mecânico. Mas por acaso são 7 passos, é porque eu encontrei foram 7 mesmo. Normalmente quando eu faço a pregação, preste atenção, eu não saio inventando uma pregação, não saio procurando textos para poder fazer a minha pregação. Eu olho no texto e vejo a pregação que sai. É diferente. Porque a Bíblia não precisa da minha ajuda. Eu preciso só entender o que está escrito. E lendo o texto, eu vi 7 passos. E eu sei que tem outros, mas eu vi que esses realmente que foram o início da conversa de Deus com Abraão, tem a ver conosco. E eu queria falar o texto como normalmente eu tenho feito e dado uma frase para que você pense. Vamos lá, Gênesis 17:1. Diz assim: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o teu Deus, anda na minha presença e ser perfeito. A primeira coisa que eu queria destacar é que o primeiro passo para ser perfeito é andar na presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a primeira coisa. Você quer ser perfeito? E quando nós falamos ser perfeito, nós estamos falando ser como Deus é. Porque Deus é perfeito, não é isso? Nós estamos falando sobre ter a natureza de Deus. Como é ser perfeito? Ser perfeito, na verdade, é pensar como Deus pensa. É amar como Deus ama. É responder para as pessoas como Deus responde. É tratar os outros como Deus trata. É ser paciente como Deus é paciente. É ser longânimo como Deus é longânimo. Enfim, é ser como Deus é. Isso é ser perfeito. Deus falou para Abraão: anda na minha presença e seja igual a mim. Perceberam? Fique junto comigo que você vai aprender como eu ando. Fique do meu lado que você vai me ouvir e vai começar a aprender como que se fala. É isso que Deus está falando para Abraão. Seja perfeito, ou melhor, seja como eu sou. Porque Deus é plenamente perfeito. Ele não faz absolutamente nada de errado. E Ele é totalmente bom. Então, o primeiro passo é andar na presença de Deus. Isso significa gastar tempo com Deus. E aí vem o nosso desafio de andar com Deus. Significa ler a Bíblia. Ah, não dá para mudar muito essa pregação, irmão. Ou o pastor vai falar uma coisa nova, assim, especial. É isso mesmo, ler a Bíblia. Tem que ler a Bíblia. Nós temos a possibilidade de ler, aprendemos a ler, temos a Bíblia na mão. Alguns irmãos nem sabem ler e têm a Bíblia em pedaços. Outros nem têm a Bíblia na mão, têm apenas páginas na mão, como acontece na China. Mas o que eles têm, eles se agarram. E nós temos a Bíblia toda na mão.
Podemos até estudar um pouquinho de grego, de hebraico, estudar no original, não é verdade? E aprender mais da Bíblia. Então eu tenho que estudar a Bíblia. Não dá essa história de vir na igreja e ouvir a Bíblia só aqui na igreja. Não, você não está andando com Deus. Você tem que gastar tempo lá na sua casa. Você tem que ter um tempo de leitura da palavra. E não só leitura da palavra, oração. Tem que orar, irmão. Você tem que ter um tempo com Deus. É bom vir, sim, no Daily Prayer, na casa de oração e qualquer outro evento de oração que a igreja tiver. É bom, sim, mas tem que ter mais. Você tem que ter o seu momento com Deus. Você tem. Anda na presença de Deus. Significa, durante o dia todo, você sente que Ele está presente do seu lado. Você percebe que Ele está do seu lado. Quando você vai fazer algo, você pergunta para Ele. Você inclui Deus na sua vida. Você inclui Deus nas suas decisões. Você não toma decisão sem antes perguntar para Deus. Você não faz nada que o ofenda. Você não faz nada que você não sente que está agradando a Deus. Percebe isso? Isso é andar com Deus. Você não esquece de Deus. Vamos ser honestos. Quem é que já passou o dia todo, chegou no final do dia e lembrou? Não lembrei de Deus. Quer me ajudar? Porque eu vou levantar a mão. Já aconteceu. Você acorda de manhã cedo, às vezes com muitas tarefas, trabalho, cheio de coisas, e você vai passando o dia, vai passando o dia, vai passando o dia. De repente você chega de noite. Se for de noite, ainda pelo menos você lembra naquele dia. Às vezes você dorme e no outro dia você lembra, isso ontem eu nem lembrei de Deus. Mas como é que é andar com Deus desse jeito? Nós temos que andar com Ele todos os dias. Porque com certeza o dia que você não incluir Deus e não andar com Deus, com certeza não vai dar para ser perfeito. Vai ter problema na sua vida. Quando você está com Deus, acontece alguma coisa, está ali o Espírito Santo te falando, não é isso? Não vai para aqui, não faça isso. Você está conduzindo seu carro e o Espírito Santo fala, não vai para essa rua. Vê se Deus está preocupado com se eu vou ou não vou para essa rua. Ele está. Aí você vai. Aí acontece o que não devia acontecer. E aí a culpa é de Deus. Ô Deus, por que o Senhor não me avisou? E ele fala, eu te avisei. Você lembra que você sentiu que não devia fazer isso? Você que não percebeu a minha voz. Em Gênesis 17:2 tem um segundo passo que eu queria dar para vocês. E porei a minha aliança entre mim e ti, e te multiplicarei grandíssimo. E caiu Abraão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo, quanto a mim, eis a minha aliança contigo. O segundo passo para ser perfeito é estabelecer uma aliança com Deus. Percebeu? Eu tenho que andar com Deus sim, mas eu também tenho que ter uma aliança com Deus. Eu tenho que ter compromisso. Não existe essa história de dizer, eu sou de Deus, eu gosto de Deus, mas eu não tenho muito compromisso com a igreja de Deus. Como? Como? A igreja não é sua, é de Deus. Deus que falou, vocês são igreja. Então não há como eu estar andando com Deus sem ter aliança com Deus. E a primeira aliança que eu tenho com Deus é nascer de novo. A primeira aliança é eu entregar a minha vida a Jesus Cristo, deixando o mundo passado e me tornando um filho de Deus, sendo adotado por Deus como filho, nascendo de novo. Esta é a grande aliança que nós fazemos. E pegamos a mesma cruz que ele teve, carregando essa cruz dia após dia. Mas essa aliança é uma aliança em que nós chamamos o Senhor de Senhor. Nós chamamos Ele de Deus. E por isso nós tomamos uma decisão. Daqui para frente não sou eu mais que vou decidir sem consultar o meu Senhor. Eu sou dono do meu nariz. Que história é essa?
Você é dono do seu nariz. Você é tão tolo de achar que é dono do seu nariz. Você não é dono de nada. Hoje você está aqui e em alguns segundos você perde o fôlego de vida e morre. O Senhor te dá vida. Lembra o que eu falei? O que eu falei uns 2 cultos atrás? Se o Senhor quiser e se vivermos, farei isso ou aquilo. Não é verdade? Se vivermos. Sejamos sábios. Mas se você quer ser perfeito, você tem que ter uma aliança com Deus. Você tem que lembrar dessa aliança. Você sabe por que é bom a ceia do Senhor? Porque me lembra a aliança. E me proclama que essa aliança vai ser concretizada num casamento celestial quando Jesus voltar. Eu preciso de ter na minha vida coisas que me lembrem a minha aliança com Deus. Eu preciso. Vamos para Gênesis 17:4. A Bíblia fala assim para Abraão, Deus falando com Abraão. E só uma coisa, essa aliança que Deus faz com você não vai ser mudada por Deus. Quando Deus faz uma aliança, Ele não volta atrás. Você pode voltar, mas Ele não volta atrás. Gênesis 17:4 diz assim: serás o pai de muitas nações. Não te chamarás mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque pai de muitas nações te tenho posto. Abrão significa pai de uma multidão. Abraão significa pai de muitas nações. Já desde que ele nasceu, ele já tinha um chamado de Deus ali. Mas ele ainda não tinha aquilo que ele precisava para alcançar o verdadeiro chamado de Deus da vida dele. Caráter. Mas Deus estava trabalhando com Abraão e o transformou em Abraão. E Deus pode fazer isso com você também, preste atenção. Deus pode mudar o seu nome. A mudança de nome não é aqui um fator semântico. Eu não estou falando aqui de mudanças de nome. Antes eu chamava Marco, agora eu vou chamar Mark. Para virar inglês, né? Mark. Não é nada que se refere à gramática nossa. Esse sentido da mudança de nome tem a ver com uma mudança interior para que Abraão entenda o chamado de Deus. Deus precisa de fazer uma mudança em nossa mente para nós entendermos que nós não somos mais Abrão, mas somos Abraão. Precisamos de acreditar no que Deus diz para nós. Quando Deus diz que vai fazer, Ele vai fazer isso em você. E você pode falar, mas eu Senhor, quem sou eu? O Senhor disse, eu sou o Todo-Poderoso. E se eu disse, eu farei de você o pai de muitas nações. Preste atenção, querido. Não pense que é você, é Ele que vai fazer. E aquele que começou a boa obra em vós, Ele há de completar. Amém. Então preste atenção. A mudança de nome tem a ver com a mudança de mente. Nós precisamos, às vezes, de mudar a maneira de falar para a gente poder começar a acreditar. É como alguém que você pergunta, tá tudo bem? E a pessoa vira e fala assim, tá não. Por que você não pode responder de outra maneira? Por que você não pode chegar e falar assim, olha, o que eu estou vendo parece que não está, mas eu creio no meu Deus. Ou então, como alguns, né, com bastante fé, fala, tá bom, mas eu estou vendo tudo destruído, não importa, para mim tá bom. Mudança de mente, é mudança de nome, é mudança de atitude. Quando Deus muda o seu nome, Ele muda a sua atitude. E aí você tem uma nova chance. Você tem fé. Uma fé.
Eu fico me lembrando, toda vez que eu penso, eu lembro de um velho amigo nosso, né, Lili? Você lembra da pedrinha branca? Toda vez que eu perguntava para ele, perguntava qual o seu nome, ele chamava Antônio. Aí ele falava assim, por enquanto, Antônio. Eu falei, por quê? Eu falei, não, porque Deus já prometeu outro nome. Está escrito numa pedrinha branca lá no céu, e quando eu chegar eu vou saber o meu novo nome. Deus tem para você uma pedrinha branca. Deus tem para você uma vida diferente, todos os dias. Cada dia você pode chegar na presença de Deus e Deus vai falar com você. Hoje eu tenho um plano maravilhoso para a sua vida. Mas, Senhor, e antes? As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Como eu tenho falado, algumas pessoas que chegam aqui entre nós e cheias de erro, e talvez até a fama deles chega na frente dele. E a fama é ruim. Mas aí você olha por trás dessa fama, por trás do problema e vê o dom de Deus nessa pessoa. Deus pode transformar qualquer um. Se Deus transformou a mim, pode transformar você. Gênesis 17:6 diz assim: e te farei frutificar grandíssimo, e te farei nações, e reis sairão de ti. O quarto passo, se você está anotando, o quarto passo para ser perfeito é frutificar. Não há como ter caráter aperfeiçoado por Deus sem eu estar fazendo o que Deus me manda fazer. Olha, eu me lembro quando eu era menino, eu pregava já na minha escola. Eu já falei com vocês, né, que comecei a pregar com 10 anos de idade, quando eu converti. No colégio chamava Pitágoras, lá em Belo Horizonte. Eu comecei a pregar e o primeiro convertido que eu tive na minha vida se chama Eduardo Alberto Mazzoni Andrade. Era meu colega de sala. Hoje ele é pastor. Meu primeiro fruto na fé. E eu junto com ele pregávamos o evangelho ali naquele lugar. E depois eu preguei em vários outros lugares, mas eu me lembro ainda quando menino, quando eu cheguei para um soldado, que naquela época eu era menor, e eu vi aquele homem grande, soldado assim, policial na verdade, né? Um homem assim, parecia um símbolo de caráter. E aí quando eu fui conversar com ele, eu falei de Jesus para ele, no final ele virou e falou assim, é tudo muito bom que você está falando, meu filho, mas tem um problema, eu não sou perfeito. É como perguntar, e daí? Ele falou, não, meu filho, eu primeiro preciso fazer uns cursos aí, me aperfeiçoar mais. Aí depois, quando eu tiver assim, feito alguns cursos, tiver melhorado, aí sim eu vou servir o Senhor. Não faça isso. Sirva a Deus do jeitinho que você está. Todo mundo que vem para Cristo e eu começo a discipular, e ele chega no caminho de Deus, eu já falo, começa a trabalhar. Mas eu acabei de chegar, começa a trabalhar. Porque você quer aperfeiçoar uma pessoa, faça ela trabalhar. Ela começa a dar, que ela começa a receber. Porque dando que se recebe. Você quer ser aperfeiçoado, você quer ser perfeito? Frutifique. E foi isso que Deus falou com Abraão. Estou mudando o seu nome e você vai frutificar a ponto de atingir todas as nações. E o maior dos frutos de Abraão se chama Jesus Cristo, porque ele é filho de Abraão, nasceu da descendência desse homem que andou com Deus. Agora, se eu fosse contar para vocês toda a história de Abraão, vocês iam ficar meio assustados. Porque ele fez umas coisas que não são muito boas, não. Mas uma coisa eu sei, ele continuou. Às vezes você faz uma coisa errada, às vezes acontece alguma coisa errada e você para. Ah, sabe, eu não estou sentindo mais aquela unção na igreja. Estava tão legal no início, tá.
O pastor chegou, sabe como é que é? Pastor novo chega, que bênção, aleluia. Mas passa o tempo, você começa a conhecer o pastor. Aí falou, opa, esse pastor não é assim também não, né? Aí eu viro para você e falo assim, por que você está aqui? Por causa do pastor? Por causa do nome Lagoinha? Ou você está aqui por causa de Jesus Cristo? Você quer andar com Deus ou com o homem? Você vai andar com homens, mas primeiro você vai andar com o Todo-Poderoso. E você, meu irmão, pode frutificar aonde você estiver. E quando eu digo frutificar, eu não estou falando só assumir cargo na igreja, não. Estou falando de frutificar. Estou falando lá no seu trabalho, lá na sua casa. É você tratar bem a sua esposa, tratar bem os seus filhos. É você cuidar da sua família. É você cuidar dos seus funcionários, se você é funcionário. Eu sempre digo para quem é chefe, quem é dono de empresa, que os funcionários que Deus te deu, e eu já fui algumas vezes chefe em algumas empresas, aqueles ali são também responsabilidade sua. Você não pode tratar de qualquer jeito as pessoas. Você tem que tratar com amor os seus funcionários. Você tem que desejar o melhor para eles. Você é como Deus. Como é que Deus trata os seus servos? Como é que Deus trata? Com amor, querendo o melhor para eles. O quinto passo, vamos lá em Gênesis 17:7. Se você está lendo, se não, tá, acho que está projetando ali ou não está, não sei. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. E te darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, ser-lhe-ei o seu Deus. Anota aí, o quinto passo para ser perfeito é envolver sua família nessa aliança com Deus. Entendeu? Eu tenho que envolver minha família. Não dá para ser a aliança só comigo, não. O Josué virou e falou assim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu tenho que envolver minha família. Se você é pai, se você é mãe, é muito mais fácil envolver a família, não é? Ou pelo menos até os meninos chegar aos 16, 17 anos de idade. É por isso que aproveitem quando são pequenos. Aproveitem, vocês podem estabelecer normas. Eles vão te obedecer, são pequenos. Mas chegou aos 16, 17 anos, você não fez nada durante toda a sua vida e você quer que agora eles vão te obedecer? Você deixou eles ver o vídeo deles, que eles queriam ver, dava internet para eles e deixava eles ver o que eles quiserem ver. Você nunca colocou uma norma na vida deles, do tipo, não, até agora acabou. Esse horário é até aqui, né? Você pega os tablets, os telefones deles e bloqueia para não entrar em coisas pornográficas. Você é pai! Você é mãe! Aí se você começa a fazer isso desde criança, na hora que chegar nos 16, 17 anos, eles ainda vão ver você como pai e mãe. Agora, se você deixava fazer o que quiser, na hora que você virava para o menino e falava assim, não, o menino falava, o quê, pai? O quê? Aí você, não, meu filho, você não entendeu. Não, peraí, não fica com raiva não. Para com isso, você que é o pai, não é ele não. Você tem que envolver a sua família. Envolver o seu esposo e envolver a sua esposa. Eu envolvi demais a minha esposa. Todo lugar que eu vou, eu levo a minha esposa. E ela vai comigo para todo lugar. Nós fomos para o meio do mato, na Amazônia. 8 horas de barco para chegar lá na Vila Ribeirinha. E ela veio comigo, meus irmãos. E olha que ela sabe arrumar casa, gosta de casa. Na hora que chegou, viu aquela casa de madeira. De madeira que nós íamos morar na beira do rio. 52 pessoas lá, né, Lília? O pastor Joãozinho, que talvez alguns de vocês conhecem, lá de Lagoinha. O pastor Joãozinho estava junto lá conosco, quando a gente chegou de barco, vimos aquela casa. Eu olhei aquela casa e falei assim, a Lília não vai gostar. Aí o pastor Joãozinho falou, e aí, irmã? Que benção a casa, né? Porque para o Joãozinho tudo é bom. Vocês têm que conhecer o Joãozinho, uma bênção aquele pastor. Baixinho assim, mas ele vai em todos os lugares do mundo que a Lagoinha manda, ele vai.
Ele não fica, não. Mas ele vai, conserta, arruma, faz de tudo que vocês podem imaginar. Vocês vão amar o Joãozinho. Um dia o pastor João vai trazer ele aqui, com certeza. Mas quando o Joãozinho perguntou assim para a Lília olhou aquela casa e falou, vai ficar bom. Glória a Deus. Ele falou, não, irmão, mas você gostou? Eu falei assim, não, vai ficar bom. Ela não disse que está ruim, ela falou, vai ficar bom. Aleluia. Aí o pastor Joãozinho, que é muito do meu jeito, vamos fazer uma reunião e tal, porque eu sou desse, vocês já perceberam, eu gosto de reunião, né? Vamos fazer uma reunião, organizar e tal, a gente vai fazer a metodologia aqui, organograma e tudo, e ela não, ela detesta isso, né? Graças a Deus, Deus faz um de um jeito, outro do outro, né? Aleluia. Aí o pastor João chamou Lília, vamos fazer aqui a nossa reunião. Ela falou assim, não, eu não começo reunião nenhuma sem antes pintar essa casa. Ela foi e eu tive que ir junto para pintar a casa. Eu tenho que envolver a minha esposa. A minha esposa me envolve todos os dias, todo dia de manhã cedo. Eu acordo e ela fala, já orou? É a primeira coisa, você já orou? Na hora que eu vou dormir, às vezes eu estou cansado, deito na cama, ela me balança assim. E aí, já orou? Ela me envolve, irmãos. Ela me envolve. E você pode envolver também os seus pais. Porque quando a gente fala de família, eu estou falando de pais. Os filhos podem envolver os pais, sendo bons filhos, obedientes, amando os pais, lembrando dos seus pais, sustentando os seus pais. Sabe quando a Bíblia fala assim, honra a teu pai e tua mãe? Sabe aquele texto da Bíblia assim, honra a teu pai e tua mãe? Sabe o que significa honra? Honra significa respeito e sustento financeiro. Quando papai e mamãe ficar sem condição de sobreviver nessa terra, os filhos têm sim por obrigação moral, têm que ter caráter de sustentar os seus pais. Eu não vou deixar os meus pais de qualquer jeito. Quando a mãe de Lília ficou com Alzheimer, ela morou conosco. O pai dela é que disse que ele queria levá-la para longe de nós, por causa de algumas situações. Mas ela morou conosco. O meu pai, quando entrou em depressão, depois que ele divorciou da minha mãe, meu pai era apaixonado pela minha mãe saiu de casa, e aí o meu pai entrou em depressão, até o final da vida, nunca mais casou. Ele foi morar comigo, 10 anos, ele morou na minha casa. Minha sogra ficou com Alzheimer, teve que ser levada, porque chegou num estágio bem grande aí, e teve que ser levada para uma clínica, mas nós contribuímos, estávamos junto lá com essa situação. Depois o meu pai teve alguns infartos e precisou também de ir para uma clínica geriátrica, e eu pagava, eu todo mês enviava o dinheiro para ele, mesmo fora, em missões. Eu enviava o dinheiro para eles. Hoje eu estou enviando para minha mãe, que ela está precisando. É minha responsabilidade. Vocês estão entendendo? Filho, envolva na sua aliança a sua família. Envolva seus tios, seus primos. Envolva a sua família. E envolver a família significa também falar para a família acerca da sua aliança. Significa falar para o seu pai, para a sua mãe, para o seu tio, para a sua avó, seja para quem for da sua família, seu primo. Se você esqueceu dele, então agora eu estou te lembrando. Amém? Se você nem queria mais lembrar da sua família, eu poderia te contar a história da minha família. Não importa o que eles fizeram, eu vou perdoar. Não importa o que eles fizeram, eu vou tentar envolver a minha família, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu posso até não estar lá, mas eu vou clamar e Deus vai levantar alguém que vai se converter e vai pregar o evangelho para o meu irmão que está lá no Brasil e ainda não se converteu. Rapaz de caráter, quem conheceu o Sérgio ia dizer, rapaz de caráter esse menino, mas não é salvo. Vamos para 17:10, que diz assim: esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti. O sexto passo para ser perfeito é guardar a aliança. Não é só ter uma aliança,
é guardar uma aliança. E guardar a aliança significa permanecer nessa aliança. Amém? Eu fiz uma lista aqui que eu queria ler para vocês sobre como cristão nós devemos permanecer numa aliança com Deus. Significa, tem que ser honesto. Cristão não é desonesto. Cristão paga as suas contas. E quando não pode pagar as contas, ele fala com a pessoa que não pode pagar as contas. Ele tem caráter. Ele não finge que não tem e deixa para lá. E não, deixa que o negócio ninguém vai lembrar. Não faça isso. Seja cristão. Pague as suas contas. E se você não tem condição de pagar as contas, não faça essas contas. Tem muita gente que quer comprar uma coisa que não tem condição de comprar. Não é verdade? Seja honesto. Quando alguém virar e falar acerca de você, ele tem que virar e falar assim: aquele homem é honesto. Isso é guardar a aliança. Guardar a aliança também é não mentir. Não mentir é não mentir. Nem uma mentirinha daquelas assim, sabe? Sabe aquelas mentirinhas brancas? Tem mentirinha branca, Vitor? Sei lá, né? Mas eu me lembro quando eu era pequeno, falava, não, mas isso é uma mentirinha branca, né? Não ofendeu ninguém, não atrapalhou ninguém, mas tem alguém que tem alguém. Tem alguém que sabe que você mentiu. Tem alguém que sabe. Também significa ter palavra com o que fala. Sim, sim e não, não. Se eu disse, eu vou cumprir. Amém? Tem que perdoar. Cristão tem que perdoar. Não tem essa história de cristão não perdoar. Não, eu sou cristão, estou na igreja, batizado, sou membro da igreja da Lagoinha. Mas perdoar não. Não, perdoar não. Peraí. Você não sabe o que ele fez comigo. Você não sabe. Eu vou contar uma história para você que não consegue perdoar. Essa história é de uma pessoa, um homem muito bom. Esse homem era excepcional. Nunca fez nada de mal para ninguém. Um dia, o amigo dele traiu ele. E quando traiu a ele, pegaram, prenderam, bateram nele. Colocaram ele numa cruz. E quando ele estava lá na cruz, perante todos que haviam abandonado ele, todos que tinham feito mal para ele só virou e falou assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E se Jesus Cristo fez isso, quem somos nós para não perdoar? Ele nos perdoou de algo muito maior. Quem é você para não perdoar aquele que te ofendeu? Mas ele matou, ele fez isso, você não entende, eu entendo sim, entendo muito bem. Muito mais do que você pode imaginar. Mas o pastor tal fez isso, não dá para perdoar. Ué, mas você serve o pastor a Jesus? Houve um pastor na minha vida que fez algo na minha vida, na vida da Lilian, que se eu fosse contar aqui, provavelmente muitos de vocês iam ficar assim revoltados. Eu me lembro muito bem quando eu cheguei no conselho de pastores do meu estado e comecei a pedir ajuda porque esse pastor estava fazendo algumas coisas que estavam destruindo a minha vida e a minha família. E então eu lembro que um dos pastores chegou para mim, não foi um, foi mais de um, chegou e falou assim: se fosse eu matava esse pastor. E era um pastor. Eu olhei para ele e falei: misericórdia, esse cara é pastor. Está me mandando matar? Falei assim: não, na minha família ninguém toca, na hora que toca eu arrebento, eu mato. Eu falei: peraí, eu sou cristão. Eu sou cristão. Hoje ele está lá. Está lá. E eu vou dizer uma coisa para vocês que vocês podem não acreditar, mas eu amo profundamente esse pastor. A esposa dele. Profundamente. Se ele aparecesse, eu não sei se eu ia chorar de vê-lo, por causa do amor que eu tenho por ele. Mas ele literalmente destruiu a minha vida. E eu desisti? Eu não desisti. Sabe por que eu não desisti? Porque eu sei que nós somos humanos.
a gente erra mesmo. Seu pastor vai errar. Seu marido vai errar. Sua mãe vai errar. Seu pai vai errar. Seu chefe vai errar. Seu amigo vai errar. Mas Jesus nunca vai errar. E o que ele te ensina é perdoar. Isso é guardar a aliança. Eu poderia falar de perdão aqui o resto da noite. E eu não falaria só de textos bíblicos que eu estudei. Eu falaria da minha própria vida. Você tem que ter paciência com quem te faz mal. Você tem que amar seu inimigo. Olha, amar o inimigo e orar pelo que te persegue. Isso é cristianismo. Você tem que dar dízimos e ofertas. Você tem que ir na igreja. No home group. Você tem que orar e ler a Bíblia todos os dias. Você tem que ser bondoso. Você tem que ser fiel. Alguém que a gente pode confiar. Você tem que ser alguém que não ofende os outros. Você não solta a palavra de qualquer jeito. Você sabe que se for falar vai ofender, não faça isso. Para que você vai fazer isso? Vai ofender uma pessoa? Muito menos falar palavrão. É palavrão mesmo? Estou tanto tempo longe do Brasil. Vocês também, né? Mas nosso modo de falar é isso mesmo, né? Calão, né? Fala uma palavra feia. Isso, cristão não fala palavra feia. Imunda, impura. A gente conta piada, e muita piada. Eu não sou muito bom de piada, não. Sinceramente, já tentei fazer piada, mas normalmente o pessoal ri, não é da minha piada. É de como sem graça eu sou. Já viram esses caras que contam piada que no final você fica assim? Você começa a rir dele, porque foi tão ridículo a maneira que ele falou. Agora, tem gente que conta piada que ele começa a falar, você já começa a rir. Não é verdade? Então, contar piada é uma bênção. Eu imagino que Deus deve rir também das nossas piadas. Eu acredito nisso. Agora, contar piada imoral, misericórdia, isso aí a gente não faz não, irmão. A gente não sai contando coisa que é impura, imunda. A gente não conta piada que destrói os outros, que diminui os outros. A gente não faz isso. Não faz isso. E nem ri dessas piadas. Então, se você vai rir, é melhor você sair. Porque tem cara que é engraçado. Eu já estava, às vezes, no serviço e eu conhecia os piadistas. São os palhaços da turma. Tem sempre o palhaço da turma. E eu já tive em empresas que o palhaço era daqueles que só contava imoralidade. Mas quando ele falava, não tinha jeito de não rir. Não era pela imoralidade, era o jeito dele, que a gente acabava rindo. Então o que eu fazia? Ficava longe. Na hora que ele começava a piada, eu saía. Porque eu falei, eu vou rir e eles vão achar que eu estou rindo da imoralidade. Mas eu estou rindo é dele. Então você já sabe. Sabe o que é guardar aliança? É não pisar em cima dos outros para subir. É não ser fingido. Eu podia lembrar um monte de coisa, porque eu estou falando de caráter. Amém? Falando de caráter. Eu vou falar o último passo para ser perfeito, 7º passo. Olha que bonito. 7 passos para ser perfeito. E até bonita essa pregação assim, é durante 7 domingos, 7 passos. Ia ser genial. O Vitor ia fazer uns negócios desses assim. No primeiro dia o homem andando devagar, no final ele assim, perfeito. Às vezes eu também faço o pessoal rir, viu, Lili? Eu não sou muito bom nisso não, mas... 17:10 diz assim: essa é minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo o homem entre vós será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, isso será por sinal de aliança entre mim e vós. Esse não é o menor, o último passo, nem o maior, mas esse era um dos passos tão importantes, que se tornou uma marca em Israel, circuncidar. Se você não sabe o que é circuncidar, alguns chamam isso de operação de fimose.
só os homens podem circuncidar. É tirar a carne do prepúcio. É limpar o prepúcio. E isso tem a ver com o órgão de reprodução dos homens. Os homens reproduzem vida através desse órgão. E Deus mandou tocar nesse órgão para circuncidar. Aquilo que talvez o homem mais guarde, né? Não, isso aqui é meu. Não tem problema vocês dizem que isso não é imoralidade, não. O fato é que circuncidar significa cortar a carne e limpar. Significa tirar aquilo que esconde a carne. E é por isso que o sétimo passo para a circuncisão, se você está anotando aí a frase que eu gosto de fazer, é circuncidar a nossa carne. E o que é circuncidar a nossa carne? É cortar uma parte da carne. Mas o homem não fica castrado, não. Ele não perde a sua reprodução. Ele apenas limpa a sua carne para manter o relacionamento de produção de vida, que é o relacionamento sexual puro. Limpo. De tal maneira que ele pode transmitir só vida e nenhum tipo de sujeira. A circuncisão foi tratada por Paulo como um ato espiritual. Em Filipenses 3,3 diz assim: porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Esse mesmo Paulo também fala em Filipenses, no capítulo 2, versículo 9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é o cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão do despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes, pela fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Então o que é a circuncisão? É retirar a carne de nossa reprodução espiritual. Ou seja, é quando reproduzimos o cristianismo sem a carne, sem a capa da carne. Aleluia, glória a Deus. Entenderam? Ele não cortou a carne. Ele não destruiu o ato sexual. Como infelizmente às vezes essa doutrina satânica que diz que o sexo é o pecado original. Isso é uma mentira do diabo. Deus não é doido de fazer o sexo para reproduzir, mandar depois reproduzir e depois dizer que é pecado reproduzir. Isso é ridículo. Mas o interessante é ver que quando Deus falou circuncidar, Ele não falou para acabar com a reprodução. O que Ele disse é limpar a carne. Significa que a nossa carne continua aqui na terra. O corpo continua aqui. Ainda eu sou carnal, mas eu vou submeter os meus membros para ser instrumentos de limpeza de Deus. Eu vou usar o meu corpo para a glória de Deus. O meu corpo vai ser circuncidado. O meu corpo não vai mais agir para os meus prazeres. Ele vai agir para a glória de Deus. Ele não vai me tirar do mundo, como disse o Senhor Jesus. Não os peço que tires do mundo, peço que os livres do mal. Eu ainda tenho esse corpo corruptível. Mas um dia, a promessa está em 1 Coríntios 15, que esse corpo corruptível vai se revestir de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal, que é o meu corpo, também vai se revestir de imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que foi escrita: tragada foi a morte pela vida. E nós vamos ter um novo corpo, com um novo nome no céu. Essa é a circuncisão do corpo. É quando nós começamos a fazer tudo o que queremos, não mais porque o nosso corpo exige, mas porque Jesus exige. Eu como para o Senhor. Eu durmo para o Senhor.
Eu bebo para o Senhor. Eu tenho relação com a esposa minha ou com o esposo meu para o Senhor. Eu me satisfaço em todas as áreas do meu corpo para o Senhor. Entenderam? Isso não mais me domina. Isso não se torna mais o meu Senhor. Eu faço para o Senhor. E eu digo uma coisa para você, quando você fizer para o Senhor, Ele vai te dar o que melhor existe dentro do corpo humano. Os melhores prazeres estão reservados para aqueles que servem o Senhor Jesus. Prazeres inimagináveis. Não como é desse mundo, que vive como animal. Não. Não estou falando dos prazeres que esse mundo oferece, cheio de imundice, cheio de coisas que enganam. Não estou falando disso. Isso não é prazer, isso é loucura. Isso é prisão. Porque quem já experimentou, se você experimentou, que o Senhor tenha misericórdia e te perdoe. Mas se você experimentou, você sabe muito bem que esses prazeres trazem a depressão. Esses prazeres trazem angústia. Esses prazeres trazem morte. Esses prazeres trazem divisão na família. Esses prazeres trazem um momento de total desespero. Mas quando o meu corpo é circuncidado, eu tenho tudo que vem do Senhor. E eu sou feliz. Eu sou feliz. Eu sou feliz com a minha esposa. Eu sou feliz com o que eu como. Eu sou feliz com o que eu durmo. É verdade que a gente erra, né? Tanto é que a barriga está aqui. Eu errei. Está lá. Isso está errado mesmo. Errei mesmo. Não vem dizer que, pastor, mas é por causa da idade. Não, eu errei mesmo, está errado mesmo. Eu estou me arrependendo e estou mudando de atitude. Agora, não pensa que todo mundo que tem barriga ou que é gordo, que todo mundo está errado, não. Porque tem muitas outras coisas que envolvem também o ser humano. Tem hormônios, tem situações diferentes de cada um. Então também não vai julgar o outro porque o outro está numa situação X ou Y, pensando que você é melhor do que ele. Por favor, não faça isso. Não faça isso. Apenas o que eu quero dizer é que existe uma forma de circuncidar os nossos corpos. Quando você decide algo, porque você está com fome, porque você quer dormir, porque você quer descansar. Não aguento mais, agora eu preciso de fazer uma viagem. Eu tenho que fazer uma viagem, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Eu tenho que descansar, hoje eu não vou trabalhar, eu vou fazer isso. Você já perguntou para o Senhor? Não, mas o Senhor, peraí, o Senhor? Você já perguntou para o Senhor se você pode fazer isso? Perguntou ou não? Porque quando perguntar, Ele vai te falar. Sim. E o que Ele te falar vai ser o melhor para você. Glória a Deus. Talvez você queria viajar para o quê? Daqui do... Me dá uma cidade aqui pertinho aqui. Não, aqui pertinho do lado aqui. Oxford. Você queria viajar para Oxford e falar, eu vou para Oxford. Aí a gente fala assim, aí você já perguntou para o Senhor? Aí tá bem, vou perguntar, Senhor, eu estou querendo ir para Oxford. O Senhor fala, não, você não vai para Oxford. Sabia. Deus desmancha prazer mesmo, sabia. Para que eu fui perguntar? Aí Deus fica lá como que parado, esperando. Ei, você não quer ouvir o resto, não? Às vezes Deus vai virar e falar assim, não quero que você vá para Oxford, eu quero que você vá para Israel. Glória a Deus. Não, eu vou te mandar para Nova York. Ué, Deus, peraí, agora a história ficou boa. Ou vocês acham que o nosso Deus não é pai? Ou vocês não acham que Ele está mais interessado que você seja feliz? Ou você não acha que Ele está querendo que você seja cheio de alegria e de paz? A pessoa que está mais interessada em você ser feliz não é você, nem seu pai, nem sua mãe, nem o pastor da igreja, é Jesus Cristo. Ele quer o melhor para você, pergunte para Ele, não tenha medo, confie no amor dEle, Ele vai te dar o melhor. Glória a Deus. Então a gente imaginava passar em Londres, né, Lília?
A gente estava em Angola, querendo ficar em Angola, vou para Portugal, o João fala, vem aqui para Londres, eu, para Londres não. Aí eu cheguei aqui. Glória a Deus. Eu não gosto muito desse frio, não. Mas eu amo esse povo. Aleluia. Se vale a pena Londres, são vocês. Aleluia. Para mim. Agora, bem que é bonito o Big Ben. Esses lugares bonitos aí de passeio. Estou passeando, irmão. Sou missionário e passeando. Quem diria essa, né? Deus sempre tem o melhor para você. Acredite nisso. E eu quero terminar essa palavra já chamando o louvor à frente, dizendo que nós temos que ter caráter. Nunca seremos como Deus em poder, mas podemos ser em caráter, em natureza. Podemos e devemos buscar a unção e exercitar os dons. E para depois vocês estudarem lá em Romanos 12, fala dos dons naturais, que é profecia, ensino, ministério, exortação, liberalidade, presidir e misericórdia. 7 dons naturais. E para você que já nasceu de novo, eu quero te falar os dons espirituais que estão em 1 Coríntios capítulo 12. Palavra de sabedoria, palavra de ciência, fé, dons de curar, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, ou línguas estranhas, como a gente fala, e interpretação de línguas. 9 dons espirituais. Tudo isso está para você. Amém? É só pedir para Deus, Deus te dá. É lógico, para o dom seu, para o seu ministério. É verdade que alguns têm um dom diferente do outro. Amém? Assim como esses dons aqui, eu, por exemplo, já fui usado por Deus em dons de curar. Eu já orei e pessoas foram curadas. Mas esse não tem sido o dom que se manifesta na minha vida por causa do meu chamado. Agora, se você pegar evangelista, todo evangelista normalmente tem dons de curar. Você pega o André Valadão, por exemplo, toda hora ele está orando por cura. Porque o homem é evangelista. O dom se manifesta dele dessa maneira. Em cada um vai manifestar um dom. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa que eu falei ontem à noite, né, Elia? Agora, o dom de falar em línguas é para todo mundo, não é verdade? Você pode falar em línguas, irmão. É fácil falar em línguas, é só pedir. Agora, se alguém não falar em línguas, por favor, não fica achando que é mais espiritual que ele falar em línguas, porque isso não entra aqui dentro do reino de Deus, amém? Mas é disponível a todo mundo, todos os dons. Mas ter dons espirituais e dons naturais, precisa de se buscar unção. E para terminar, eu só queria dizer para vocês, o último verso de Provérbios 4:18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Provérbios. Sabe o que significa isso? Sabe como é que é a luz do dia? Sabe a luz do dia, no dia normal, né? Não é o daqui. Você começa lá, de manhã cedo acorda, e a luz vai aumentando, 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 até chega ao meio-dia, que é a luz perfeita. Assim é a luz e o caráter do cristão. Vai crescendo. Amém? Vai brilhando mais e mais, mais e mais, até aquele dia que nós vamos estar com o Senhor. Agora, que isso não seja desculpa para você dizer, não sou perfeito, eu vou ser um dia. Seja perfeito com a luz da hora do seu dia. Amém? Se a sua hora é 9 horas, que seja luz de 9 horas. Se a sua hora é 7 horas da manhã, da sua vida, que seja a luz de 7 horas da manhã, que normalmente é uma das mais bonitas. É quando a pessoa nasce de novo. Já viu a luz da manhã? Quando começa a nascer a luz, as trevas começam a se dissipar, aquelas cores lindas, é gente que nasce de novo, irmão, é assim. É lindo a pessoa nascendo de novo, a luz começa a tirar trevas, e você fala, nasceu, nasceu, olha que luz. Mas não vai ficar nessa não, vai crescer. Vai ter às 8, às 9, às 10, às 11. Vai crescer. Até ser aquele dia. E se você que está aqui, você pode começar a pensar nessa palavra. Porque Deus quer falar, e eu quero falar com você, te dar uma oportunidade.